Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Hoje, 19 de junho do ano de 2024, uma quarta-feira. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Veículos furtados em Minas Gerais e São Paulo são recuperados em Goiás pela PRF. Estado ultrapassa a marca de 2.000 casas a custo zero entregues desde 2021 em Goiás. Mais de 3.000 jovens aprendem os valores do esporte em Semana Olímpica em Goiânia. STF começa a julgar acusados de mandar matar Marielle. Esquema de fraudes tributárias são alvo da Polícia Federal, que fez 530 vítimas em 200 cidades. Sindicato dos Frentistas anuncia greve em Goiânia a partir da próxima sexta-feira. Polícia Federal deflagra nova fase da operação contra a Rota Caipira do Tráfico, que passa por Goiás. Goiânia registra a menor taxa de homicídios entre as 15 maiores cidades de Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. A partir de agora, você sempre bem atualizado com as notícias das últimas 24 horas. E o Brasil pode ter deixado de registrar 24.100 homicídios de 2019 a 2022, segundo estimativa do Atlas da Violência 2024, divulgado nesta terça-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso representa 11,3% do total de homicídios estimados no país neste período. Calcula-se que no período ocorreram 213.700 assassinatos, mas apenas 189.600 foram registrados. Só no ano de 2022, segundo o IPEA, estima-se que 5.982 assassinatos não foram contabilizados, ou seja, 11,4% do total estimado. A estimativa de homicídios é feita com base em um modelo dos pesquisadores do IPEA, Daniel Cerqueira e Gabriel Lins, que usam padrões probabilísticos de características dos eventos analisados. E em meio à temporada de fogo antecipada, o Pantanal do Mato Grosso do Sul está sendo devastado pelos focos de incêndio. De 1º de janeiro até o último domingo, dia 16, 338.675 hectares do bioma já foram consumidos pelas chamas. A área devastada é 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Os dados, que são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, foram divulgados na última segunda-feira. De acordo com esse levantamento, a área atingida é 19 vezes em 2024, se comparada com o mesmo período do ano passado, quando foram queimados 17.050 hectares. Olha, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.738 da Mega Sena. Os números sorteados nesta terça-feira foram 2, 19, 25, 44, 46 e 60. Segundo a Caixa, a estimativa do prêmio principal para o próximo sorteio na quinta-feira subiu para 60 milhões de reais. Apesar de ninguém acertar as 6 dezenas, 75 acertaram a quina e vão embolsar R$ cada um. Outros 5.607 apostadores acertaram 4 números
irão receber cada um R$ 798,43. 6h41. Aumentam as vendas financiadas de carros novos e usados. Quem traz o detalhe desse aquecimento do mercado é Fabiola Altran. Aumenta o financiamento de veículos. As vendas de carros usados e novos financiadas subiram 15,4% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram comercializadas 577 mil unidades, incluindo automóveis leves, motos e veículos pesados em todo o Brasil. Já em relação a abril, a diminuição é de 5,6%, segundo dados da B3. No ano, as vendas financiadas totalizam 2.800.000 unidades, um aumento de 24,4% em comparação com o mesmo período de 2023. São 559 mil veículos a mais, melhor resultado para os 5 primeiros meses desde 2011. O balanço revela que o segmento de autos leves subiu 14,4% em relação a maio e caiu 6% comparado a abril. Já o financiamento de veículos pesados cresceu 12,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo o levantamento, a queda nos financiamentos em relação a abril é explicada pela tragédia no Rio Grande do Sul, que teve impacto direto no varejo local e na operação do Detran no estado. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 e a Polícia Rodoviária Federal recuperou em Goiás 3 veículos furtados em Minas Gerais e São Paulo. As apreensões foram feitas na segunda-feira. A primeira apreensão aconteceu na BR-060, no perímetro urbano de Anápolis. Trata-se de um veículo clonado, cujo automóvel original havia sido furtado no estado de São Paulo. O condutor, de 43 anos, e o veículo foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Anápolis. Os outros 2 veículos foram recuperados em Goiânia. Ambos haviam sido roubados no mês passado em Minas Gerais e estavam sendo transportados para Cuiabá por uma transportadora. E o governo de Goiás alcançou no dia 14 de junho a marca de 2.078 casas a custo zero entregues desde 2021 em 48 municípios, a maioria de pequeno porte, no âmbito do programa Prater onde Menor Construção, da Agência Goiana de Habitação, a AGEAB. De acordo com a AGEAB, a diretriz do governador Ronaldo Caiado é de que a agência chegue a 10 mil casas entregues até o final de 2026. Recentemente, novos municípios foram incluídos no programa, que teve um crescimento de mais de 10%, expandindo sua presença de 130 para 144 cidades atendidas pelo programa. O alcance chegou a 58% dos 246 municípios que integram o estado, com um aumento de aproximadamente 22% na quantidade de unidades habitacionais já contratadas. 6h44, vendas no comércio goiano crescem pelo 5º mês consecutivo. Quem traz a boa matéria para o mercado consumidor goiano é Eduardo Bernardo. Dados da pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE, apontam que o comércio goiano cresceu 5,2% em abril, na variação acumulada no ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Esse foi o 5º mês com resultado positivo para o setor, que também acumula alta de 4,1% na comparação entre abril de 2024 contra o mesmo mês do ano anterior, sendo o melhor crescimento para o primeiro quadrimestre do ano desde 2014. A pesquisa revela ainda que na variação acumulada em 12 meses, o comércio em Goiás atingiu seu maior valor desde julho de 2021. As altas foram puxadas principalmente pelas vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, além da venda em hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Já no varejo ampliado, Goiás obteve aumento de 8,2% na passagem de março para abril de 2024. O destaque foi para as vendas de veículos, motocicletas, partes e peças. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale.
Esportes. 6h46 e o Brasil abriu com uma vitória de virada a última semana da fase classificatória da Liga das Nações Masculina de Vôlei. Nessa terça-feira, a seleção brasileira com Darlan para ofuscar o brilho de Nimir, maior pontuador da competição. O Brasil venceu a Holanda por 3-7-1 em Manila, nas Filipinas, com parciais de 24-26, 25-23, 31-29 e 25-20. Nimir foi o maior pontuador da partida com 38 acertos, assumindo a liderança do ranking de pontuadores da Liga das Nações. Darlan foi o destaque do Brasil com 26 pontos. Com o resultado, o Brasil chegou a 6 vitórias em 9 jogos na Liga das Nações e continua na zona de classificação para a fase final. Os brasileiros sobem para a terceira posição com 19 pontos. Os comandados do técnico Bernardinho voltam à quadra em Manila nesta quinta-feira às 8 horas da manhã, horário de Brasília, para encarar os Estados Unidos. Canadá e França são os últimos adversários do Brasil na classificatória da Liga das Nações. E enquanto o mundo se prepara para acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris, que começam no fim do mês de julho, mais de 3.000 jovens goianos vivem a experiência do esporte na Semana Olímpica. A imersão no esporte faz parte das atividades da estratégia Olympics 365 Esporte, Educação em Meios e Vida, uma iniciativa do Comitê Olímpico Internacional que no Brasil é desenvolvida pela Dema Jovem by Renaps, em parceria com a Fundação SES. O evento teve início na segunda-feira e segue até esta sexta-feira em Goiânia. A estratégia do COI é promovida em todo o mundo e busca fortalecer os valores olímpicos e a educação através do esporte. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a terça-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho operando no campo positivo da Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 57,19 e R$ 68,09. O vencimento julho 24 foi cotado a R$ 57,19 a saca. O setembro 24 valeu R$ 60,60. O novembro 24 foi negociado por R$ 64,50 e o janeiro 25 teve valor de R$ 68,09 a saca, um ganho de 0,13%. A análise diária da Agroinvest destaca que a alta dos preços do milho em Chicago e o dólar, operando praticamente lateralizado no câmbio brasileiro, acabaram fundamentando a apreciação do cereal na Bolsa Brasileira neste pregão. Por outro lado, os analistas da Agroinvest destacam uma pressão vinda do avanço da colheita da segunda safra do milho, mas algum suporte diante da queda da produção em comparação com a safra passada. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Eu confesso que o depoimento de Neri Geller, que foi demitido do cargo de secretário nacional de política agrícola por causa do escândalo da importação do arroz, depoimento dele na Comissão de Agricultura da Câmara me frustrou. Eu pensei que ele faria revelações sobre o leilão em si, mas ele falou mais sobre o processo de importação. Diz que essa já era uma ideia do governo de janeiro, muito antes da enchente. Janeiro, importar arroz para baixar o preço. Só que aí veio a safra recorde do Rio Grande do Sul, e que foi frustrada por causa da enchente, só que já tinham colhido grande parte, colheram 7.300.000 toneladas. Mais o arroz do sequeiro, do Centro-Oeste, dá para abastecer o país todo e exportar as sobras. Então, se tornou inócua essa ideia de intervir no mercado comprando arroz. Mas, ele contou, fizeram um leilão. A ideia de fazer o leilão veio do Gabinete Civil, da Presidência da República e do Palácio do Planalto, vale dizer, do ministro Rui Costa e do presidente da República. Enfim, aí ele disse que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que vai depor nesta quarta-feira, na mesma Comissão de Agricultura da Câmara, que Carlos Fávaro mandou dizer para ele que ele seria demitido e que ele dissesse que era a pedido. E ele respondeu que não. A pedido, não. Tentou falar com o ministro, não foi recebido. Então ele disse, me escolheram, deixa
deixa eu ver a palavra dele aqui, me escolheram para me demitir. Ou seja, eu fui o bode expiatório disso tudo. Argumentaram que a pessoa que organizou o leilão havia sido indicada por ele. Só para lembrar, para refrescar a nossa memória, o Neri Geller foi ministro da Agricultura de Dilma. Bom, e o responsável pelo leilão, o diretor de operações da Conab, está em licença remunerada de 7 dias. Volta dia 21. É uma semana inteira de licença. De certo, pensando em deixar o assunto esfriar. Gente, e agora? O que o Lula vai fazer? O amigo dele, Maduro, não quer mais a presença de olheiros, de testemunhas da lisura da eleição do próximo dia 28, europeus. Não quer mais. Está dizendo que os europeus não têm honra suficiente para vir para a Venezuela enquanto a Europa mantiver sanções contra a Venezuela. Ou seja, arranjou uma desculpa. Ele tinha chamado observadores do mundo inteiro. Agora já está cortando. E pegou muito mal, né? Porque agora mesmo prendeu mais 3 opositores. Está com 278 presos políticos. Isso é pouco para nós brasileiros, né? Aliás, um jornal americano, Daily Wire, está fazendo reportagem sobre o nosso preso político, Felipe Martins. Foi preso em 8 de fevereiro e está preso até hoje, sob a alegação de que pode fugir do país. Está preso. Foi preso porque ele iria fugir do país no avião presidencial. Todo mundo que está no avião presidencial voltou, né? Ninguém estava fugindo do país. E ele não estava no avião presidencial. Já consultaram autoridades americanas? Não consta. A última vez ele chegou a Nova York o outro ano, né? Não, Flórida não. Mas, por outro lado, ele demonstrou pela passagem, pelo bilhete de passagem, pelo uso do táxi, pelas imagens do aeroporto, que ele foi mesmo de Brasília para Curitiba. E lá foi ver a noiva em Ponta Grossa, onde foi preso. Nada a ver. Aí o jornal disse que ele está preso, que isso é uma tortura, né? Eu lembro até que o ministro Gilmar Mendes disse que fazer isso, ficar preso para obter delação premiada é tortura. Gilmar Mendes disse isso. Está preso até agora, sem justificativa, desde 8 de janeiro, daqui a pouco ele confessa que matou a mãe, né? Embora a mãe esteja viva, não sei, matou a avó, diz qualquer coisa, a pessoa chega a um ponto. Ele não está condenado, não há justificativa, mas está lá. É o que diz o jornal, o Daily Wire, lá dos Estados Unidos. Os americanos estão bem informados a respeito do Brasil, né? E o mundo em geral, depois que o Financial Times, lá de Londres, está divulgando assim, quase uma série sobre as decisões referentes a Odebrecht, a Lava Jato, etc. O Times está acompanhando. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Ouro Peças, preços baixos de verdade. Produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h54, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, o STF começa a julgar nesta quarta-feira acusados de mandar matar Marielle Franco. Esquema de fraudes tributárias alvo da Polícia Federal fez 530 vítimas em 200 cidades. Sindicato dos Frentistas anuncia greve em Goiânia a partir da próxima sexta-feira. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir em detalhes logo após o break comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Oferecimento. Vigor Nutrição Animal. Informa a hora certa. 6h55. É a Vigor Nutrição Animal, a campeã em sal proteinado, rações e sementes para capim.
Jurim. Amigo produtor, nesse período de seca, não deixe o seu animal cair de produção. Procure hoje mesmo a Vigor Nutrição Animal, um sal mineral ideal para garantir a nutrição certa para o seu rebanho. Você encontra na Vigor Nutrição Animal. Fale com a nossa equipe, não tenha prejuízo. Previna-se. Vigor Nutrição Animal. Rações em geral. Nessa eu posso confiar. 100% mineirense. Avenida Antônio Carlos Paniago, setor Martins. Fone 3661-9070. Arraiá de oferta Galileia. A melhor avaliação do seu usado com as melhor condição do mercado. Tem Onix 2025 por 79.990 por seu usadinho na troca. E Tracker Turbo 2025 por 125.990 por seu usadinho na troca. E o jurim é baixinho, tem taxa zero, só. Tem também o lançamento S10 cabine dupla 2025 direto da fábrica a partir de 246.615. Galileia, aqui não perde negócio não. Na H5 você encontra pneus multimarcas com o melhor preço da cidade. Na H5 você também realiza manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem, alinhamento de farol, troca de óleo, filtro, peças e limpeza de bicos. H5 Auto Center, Avenida Antônio Carlos Paniago, quadra 139, setor Costa Neri. Fone 64 99618 9882. E aí, Pedro, bora acampar e pescar? Rapaz, tô sem traia de pesca. Na Casa das Iscas tem. Fim de semana tem caça, vambora? Uai, eu não tenho a documentação ainda, moço. Rapaz, vai na Casa das Iscas que eles resolvem. Ah, sei não, hein? Depois onde é que eu vou comprar arma? Na Casa das Iscas, homem. E se esse trem estragar? O Bianco resolve. Uai, que Bianco? Da Casa das Iscas, uai. Casa das Iscas, abaixo da rotatória da Índia, em Mineiros. Fone 64-3661-4307 ou 99954-3043. Autorizada pela Polícia Federal e Exército Brasileiro. Meu bem, tá na hora de fazer as compras, hein? Já fez a cotação, amor? Você sabe, né? Não podemos comprometer o nosso orçamento. Mas é claro que fiz, amor. Acha que eu brinco em serviço? Deu celeiro na cabeça. Celeiro Supermercado, lugar certo para você economizar. Ofertas especiais todos os dias. Açougue com higiene e carnes de qualidade. O Celeiro aceita também o cartão Mães de Goiás. Celeiro Supermercado 3661-2287 e 99602-5042, setor Nova República. Do amigo Sulfine, o Bruzone. Olha, esse motor do seu carro já tá desse tipo aqui, ó. Deus me livre. É hora de você ir lá na resenha de retífica de cabeçote do nosso amigo Clayton. É muitos anos de experiência no ramo. É o rei dos cabeçotes. Em toda a linha pesada e leve, carro de passeio, caminhonete, máquina agrícola, além de um serviço especial desenvolvido para eliminar a luz do óleo do painel e o barulho de tucho, sem precisar trocar o cabeçote. É resenha de retífica de cabeçote. Avenida Antônio Carlos Paniago, abaixo do posto Mazute. Telefone 36720911 ou 996997249. Atendendo Mineiro e região. Na Global Aviamentos, você encontra toalhas Castens e Deller, panos de prato, barbantes, aviamentos, venda de máquinas de costuras, bordados computadorizados como logotipos, desenhos, nomes, frases e símbolos. E na Global, você faz suas compras via Instagram, Google, Facebook e o Televendas e Entregas 3661-9877 e o WhatsApp 62-99815-1781. Global Aviamentos, a sua loja de aviamentos em Mineiros, Rua 15, número 115, Centro. Óticas Carol, óculos de qualidade, prontos a partir de 5 minutos. Armações a partir de R$ 79,90, lentes a partir de R$ 59,90. São mais de 1.600 lojas espalhadas por todo o Brasil. Óticas Carol, óculos de qualidade, prontos a partir de 5 minutos. Em Mineiros, na Primeira Avenida, esquina com a Quarta Avenida, número 182, no centro. Ô, meu velho, o gás acabou aqui, ó. Mas você tá falando do meu gás ou do gás do fogão? Uai, é claro que é do fogão, que o seu já acabou, ó.
faz muitos anos. O seu gás acabou aí na sua casa? Liga no Rocha Faria, 3661-2012. Aberto todo dia, inclusive domingo e feriado até às 22 horas. Rocha Faria, tradição no atendimento, na qualidade e na entrega rápida. Meu véi, chegou o gás. Uai, o do Rocha Faria chegou faz tempo. Agora o meu, nem com reza. Na nossa programação, também tem espaço para o agronegócio. No ar, Agrocultura. As notícias que interessam ao pessoal que toca a vida no campo. Com Bia Guimarães. A Índia tem intenção de negociar $1 bilhão em feijões e pulses do Brasil. O interesse principal são as variações de feijão como guandu e mungo preto para suprir a demanda interna, com início já este ano. Esses feijões representam a base da dieta proteica dos indianos, uma vez que 42% da população é vegetariana. A Índia consome atualmente 30 milhões de toneladas anuais de variantes de feijão, mas produz cerca de 27 milhões, o que abre a necessidade das importações. Segundo a Associação Indiana de Grãos e Pulses, a expansão econômica aumentará esse consumo entre 10% e 15% anualmente nos próximos 10 anos, fazendo do Brasil o país com maior capacidade produtiva para suprir essa demanda. Você ouviu Agrocultura. As notícias do agronegócio. De volta a qualquer momento. Não saia da sintonia. É a Vigor, nutrição animal, a campeã em sal proteinado, rações e sementes para capim. Amigo produtor, nesse período de seca, não deixe o seu animal cair de produção. Procure hoje mesmo a Vigor Nutrição Animal, um sal mineral ideal para garantir a nutrição certa para o seu rebanho. Você encontra na Vigor Nutrição Animal. Fale com a nossa equipe, não tenha prejuízo. Previna-se. Vigor Nutrição Animal, rações em geral. Nessa eu posso confiar. 100% mineirense. Avenida Antônio Carlos Paniago, setor Martins. Fone 3661-9070. Castelo Vila Imperial, espaço de eventos. Informa a hora certa. 7:03. Para sua festa de aniversário, casamento, formatura ou eventos em geral, o Castelo Vila Imperial é o espaço mais completo de Mineiros e região, contando com 3 espaços de aluguel, incluindo o espaço Kids e jogos eletrônicos e um playground completo que você vai se apaixonar. Vila Imperial, onde os sonhos se realizam. Reservas no WhatsApp 64 99919 7553. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:03, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça-feira a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra os supostos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Se a acusação for aceita, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, se tornarão réus e vão responder a uma ação penal pelos crimes. O relator do caso no STF é o ministro Alexandre de Moraes. Chiquinho Brazão é deputado federal pelo Rio, eleito pela União Brasil, foi expulso do partido após ser preso em março, acusado de ser o mandante do assassinato. É acusado pela PGR de participação em homicídio qualificado e participação em tentativa de homicídio. E o esquema de fraudes tributárias, alvo de operação da Polícia Federal de Campinas, São Paulo, nesta terça-feira, soma 530 vítimas em 200 cidades brasileiras. O prejuízo aos cofres públicos totaliza R$1.020.710.804, segundo a investigação. De acordo com informações da Polícia Federal, a organização criminosa é especializada em fraudar pagamentos de impostos à Receita Federal, fazendo empresas acreditarem que estavam quitando o débito com créditos tributários que não existiam e cobrando desses empresários pelo serviço. Nessa terça-feira foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão no interior e na capital paulista.
Entre os alvos estão o suspeito de ser o principal operador da fraude tributária, responsável por elaborar e enviar as declarações, e o mentor intelectual que tentava dar uma aparência de legalidade à operação. Segundo a Polícia Federal, a fraude começou a ser apurada depois de uma empresa de Hortolândia, São Paulo, usar créditos falsos para compensar débitos com a Receita Federal. 7:05. Medição da qualidade de ar no Brasil agora deverá seguir os padrões da OMS. Fabíola Altran é quem traz os detalhes dessa mudança. No Brasil, a qualidade do ar vai ter que seguir os padrões determinados pela Organização Mundial da Saúde. É o que estabelece um calendário do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Serão 5 etapas até que o país chegue a um padrão que foi determinado pela OMS em 2021. Dados da organização de 2022 mostram que 99% da população mundial respira níveis insalubres de materiais tóxicos, como dióxido de nitrogênio, que pode ter consequências cardiovasculares e respiratórias, por exemplo. 2 anos atrás, também, após uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal considerou muito permissivos os padrões adotados no Brasil e determinou uma revisão num prazo de 24 meses. Se isso não ocorresse, depois desse período, o país deveria seguir as diretrizes da OMS. Pelo calendário, a primeira etapa de adequação deverá ser cumprida até 31 de dezembro deste ano. As próximas seguirão até 2044. As medidas vão possibilitar medir substâncias como fumaça, monóxido de carbono, partículas suspensas, materiais particulados, dióxidos de enxofre e de nitrogênio, ozônio e chumbo. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. E a Polícia Federal abriu nesta terça-feira mais uma fase da Operação Alto Giro, que desde fevereiro de 2024 atua para desarticular o que ficou conhecida como Rota Caipira do tráfico de drogas. Essa rota passa por Goiás. O grupo que usava essa rota caipira transformou os municípios de Paraguaçu Paulista, em São Paulo, e Anicuns, no centro goiano, como pontos para reabastecimento de combustível e retirada e distribuição de parte da droga para, por via terrestre, chegar às grandes cidades. Até a data de ontem, essa operação já havia resultado na apreensão de 9 helicópteros e 676 quilos de cocaína, além da prisão de 18 pessoas. Sobre a operação de ontem, a Polícia Federal informou que foram cumpridos um mandado de prisão temporária e 2 de busca e apreensão nas cidades de Santana do Parnaíba, em São Paulo, e Osasco, também em São Paulo, e resultaram na apreensão de mais 2 helicópteros. As drogas eram produzidas na Bolívia e trazidas para o Brasil via Paraguai. Os pilotos que faziam os voos clandestinos não tinham plano de voo e estão com certificados de aeronavegabilidade suspensos. Em maio deste ano, a Polícia Federal havia apreendido um helicóptero em uma propriedade localizada em Bela Vista de Goiás. E o ex-presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira do lançamento da pré-candidatura de Lissauer Vieira para prefeito de Rio Verde, realizado no espaço de evento do Rigon. Além dele, participaram o senador Wilder Moraes, os deputados estaduais Eduardo Prado, Major Araújo, Amaury Ribeiro, Paulo César Martins, o ex-deputado federal Major Vitor Hugo e o ex-deputado estadual Fred Rodrigues. A agenda de Bolsonaro continua nesses próximos dias aqui em Goiás, em Goiânia, Anápolis e também Aparecida de Goiânia. E Goiás apresentou a menor taxa de homicídios entre as 15 maiores cidades do estado, Goiânia, aliás, né? Com uma taxa de 16,1 homicídios estimado por cada 100 mil habitantes em 2022, a capital destacou-se positivamente em um contexto regional marcado pela violência. Destaca-se a estatística quando o número é comparado com outras cidades goianas. Jaraguá e Trindade, por exemplo, registraram taxas significativamente mais altas, 44,2 e 34,4 homicídios por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Outros municípios com altos índices incluem Cristalina, Quirinópolis e Lusiânia. O documento do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também ressalta que o estado de Goiás tem apresentado uma tendência de redução nas taxas de homicídio
desde 2016, num contexto em que a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha de extermínio formada por policiais militares. 710. Goiás Fomento cria modalidade de crédito rotativo pré-aprovado para facilitar empréstimos a micro e pequenos empresários. Vamos saber dos detalhes dessa nova modalidade com a Natália Carvalho. Goiás Fomento adotou a modalidade de crédito pré-aprovado para os micro e pequenos empresários que oferecem imóveis como garantia nos contratos de financiamento firmados com a instituição financeira. Os futuros clientes terão disponibilizada de maneira imediata ou programada uma linha de crédito pré-aprovada para investir em uma nova oportunidade de negócio. O diretor administrativo e financeiro, também presidente interino da Goiás Fomento, Lucas Fernandes, destaca a importância da nova modalidade de crédito. O empresário, ele poderá planejar melhor suas ações. Nós vamos disponibilizar o recurso para ele poderá utilizar de maneira imediata ou programada. Imagina, você já tem uma linha de crédito aprovada, você empresário aprovado, surge um negócio e você requer o dinheiro hoje, amanhã o dinheiro está na conta. Então vai dar celeridade, comodidade e segurança para o planejamento estratégico do empresariado goiano. Como vai funcionar o crédito pré-aprovado? O cliente que está dentro dos critérios exigidos pela resolução terá um limite de crédito pré-aprovado que funcionará como um limite rotativo, como se fosse uma espécie de cartão de crédito empresarial. Esse limite, à medida que for utilizado e seu saldo reduzir, poderá voltar ao saldo anterior aberto. De Goiânia, Natália Carvalho para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7:12. Portugal estreou com emoção até o fim na Euro 2024. Com um gol dos acréscimos do segundo tempo, a seleção portuguesa bateu a República Tcheca de virada por 2-1 pela primeira rodada do Grupo F. Depois de uma primeira etapa sem gols, os tchecos abriram o placar com um golaço de Provod aos 16 minutos do segundo tempo. 7 minutos depois, Portugal empatou com um gol contra. A virada só veio nos minutos finais dos pés de Francisco Conceição. A vitória de Portugal sobre a República Tcheca marcou 2 novos recordes para a história da Euro. O craque Cristiano Ronaldo se tornou o único atleta a disputar 6 edições do torneio. E o zagueiro Pepe agora é o jogador de linha mais velho a jogar a competição. E a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV, divulgou nesta terça-feira a lista com o nome das 25 atletas inscritas para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A inscrição, no entanto, não significa que a atleta será convocada para disputar a competição, já que a lista final deve ter apenas 13 jogadoras, incluindo uma reserva. As jogadoras convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães serão anunciadas após a disputa da Liga das Nações. Antes do anúncio das 25 atletas inscritas para Paris 2024, Zé Roberto tinha divulgado em abril uma lista com 30 nomes para a disputa da Liga das Nações. No total, 7 nomes já deixaram a lista principal e 2 nomes foram incluídos. Na lista final, para os Jogos ficam, como dissemos, apenas 13 atletas. Antes de viajar para a França, onde acontece a próxima edição das Olimpíadas, as brasileiras ainda têm compromissos importantes. Nesta quinta-feira, a seleção feminina de vôlei entra em quadra para enfrentar a Tailândia pela Liga das Nações de Vôlei. O Brasil terminou a fase de grupos em primeiro lugar, com 12 vitórias em 12 partidas disputadas. O jogo contra a Tailândia, válido pelas quartas de final da Liga, é às 10:30 da manhã, horário de Brasília. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7:14. A colheita da safra brasileira de soja 23/24 foi concluída no Brasil. Foi o que informou a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em levantamento semanal do progresso de safra. Na semana passada, havia 99,9% da área colhida e até o último domingo os trabalhos de campo foram concluídos nos 12 estados produtores da oleaginosa: Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já a colheita da primeira safra do milho alcançou no país 88,1% da área plantada, avanço de 2,9 pontos percentuais na semana e alta de 0,1 ponto percentual entre as temporadas.
São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina já concluíram as suas colheitas. O Rio Grande do Sul retirou 97% do cereal do campo, avanço de 2 pontos percentuais ante a semana passada e percentual idêntico em relação a igual período do ano passado. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Celular seguro completa 6 meses. 56.400 bloqueios já foram pedidos neste período. Vamos saber os detalhes dessa ação com Norberto Notari. O programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública está completando 6 meses de funcionamento. Lançado para combater roubo e furto de aparelhos celulares no país, crimes que dispararam nos últimos anos, o serviço registrou, desde que foi lançado, 56.403 ocorrências, sendo 43.838 relacionadas a roubos e furtos de aparelhos. As demais ocorrências são ligadas a perdas ou outros eventos que não são especificados na plataforma. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que faz a gestão do celular seguro, são pouco mais de 2.060.000 usuários cadastrados até o momento, mas apenas pouco mais de 1.600.000 aparelhos registrados. Os números revelam também que os pedidos de bloqueio no celular seguro têm caído nos últimos meses. Em fevereiro, a plataforma registrou pico de pedidos. Foram 10.736 ocorrências. Em março e abril, giraram em torno de 8.700. E em maio, foram 7.747 alertas de bloqueios solicitados por meio da plataforma. Os estados com a maior quantidade de alertas de bloqueio emitidos pelo programa até agora são, nesta ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. 7h17. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, o Brasil se aproxima de 6 milhões de casos e 4 mil mortes por dengue. Exportações do agronegócio atingem 67 bilhões de dólares em 2024. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, eu volto já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde contabiliza 5.968.220 casos prováveis de dengue e 3.910 mortes confirmadas pela doença ao longo deste ano. Há ainda 2.970 óbitos em investigação. O coeficiente de incidência da dengue no Brasil neste momento é de 2.939 casos para cada 100 mil habitantes. Jovens com idade entre 20 e 29 anos seguem respondendo pela maior parte dos casos de dengue. Em seguida estão as faixas etárias dos 30 aos 39 anos, de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Já as faixas etárias que respondem pelos menores percentuais de casos da doença são menores de 1 ano, 80 anos ou mais e de 1 a 4 anos. Em números absolutos, o estado de São Paulo lidera o ranking com 1.813.282 casos, seguido por Minas Gerais e também pelo Paraná. Quando se leva em consideração o coeficiente de incidência, o Distrito Federal responde pelo maior índice, 9.547 casos para cada 100 mil habitantes. Em seguida estão Minas Gerais e o estado do Paraná. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a autonomia do Banco Central nesta terça-feira, horas depois do presidente Lula criticar o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto. Em entrevista, Lula afirmou que Campos Neto tem lado político que prejudica o país em relação à taxa de juros. Desde o início do governo, a briga por causa da política monetária do Banco Central tem sido uma constante.
Nesta terça-feira, o presidente voltou a criticar Campos Neto, que na última semana reuniu-se com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lira citou a autonomia do Banco Central como uma das medidas aprovadas na sua gestão à frente da Câmara para impedir retrocessos. Sem citar Lula ou outro presidente do Banco Central, Lira afirmou que a autonomia aumentou a credibilidade da política monetária do país. 7h33. Agressão sexual é a maior causa de violência contra meninas aqui no Brasil. Quem traz essa triste estatística é Norberto Notari. Metade das meninas de 10 a 14 anos que sofreram algum tipo de violência em 2022 foram vítimas de agressão sexual. O crime também foi cometido de forma expressiva contra meninas com menos idade. Os números constam no Atlas da Violência, divulgado nesta terça pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O levantamento foi feito em parceria com o Fórum Nacional de Segurança Pública. A diretora executiva do órgão, Samira Bueno, cita quem são os maiores responsáveis pelos atos de agressão. Em 86% dos casos, a gente está falando de homens como agressores. As mulheres aparecem basicamente em 2 momentos: negligência por parte de mães e madrastas e na terceira idade. Então, mulheres mais idosas que muitas vezes são vítimas das filhas ou de filhos. De resto, predominantemente homens como autores. Do 0 ao 9 anos, a violência predominante é a negligência nos atendimentos no sistema de saúde, e a segunda forma de violência mais frequente de 0 a 9 anos é a violência sexual. Dos 10 aos 14 anos é a violência sexual disparada. Então, metade tinham sofrido alguma forma de violência sexual. Dos 15 aos 69 anos, a gente entra naquele ciclo da violência doméstica, e acima dos 70 anos volta a ser a negligência. O Atlas revelou ainda que entre 2012 e 2022, ao menos 48.289 mulheres foram assassinadas no Brasil. Somente em 2022 foram 4.670 vítimas, o que representa uma taxa de 4,3 casos para cada grupo de 100 mil mulheres. O Atlas destacou ainda que a cada 10 vítimas de assassinatos no Brasil, 7 são de pessoas negras, o que equivale a 76,5% das vítimas de homicídios no país. Além disso, o levantamento mostrou que, em 2022, 205 pessoas indígenas foram assassinadas. Para cada 100 mil indígenas, há ainda uma taxa de 24,6 mortes. Dos 10 municípios brasileiros com as maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes, em 2022, 7 estão na Bahia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35, e depois de furar 2 bloqueios da Polícia Rodoviária Federal em Ouro Verde e Campo Limpo de Goiás, um motorista de 28 anos foi preso na BR-060, cidade satélite de Riacho Fundo, do Distrito Federal. O rapaz, de acordo com a PRF, se chama Diego, mora em Petrolina de Goiás e estava sob efeito de entorpecentes. Ele foi perseguido por agentes por mais de 20 quilômetros. A prisão se deu na última segunda-feira. A mãe do condutor afirmou que após uma briga familiar, ele pegou as chaves de um Hyundai Creta à força e fugiu em direção a Brasília. A informação é do jornal Correio Brasiliense. O alerta foi emitido para a PRF por volta do 12h30. O Creta foi visto em alta velocidade nas proximidades de uma unidade operacional da PRF no Recanto das Emas, momento em que os policiais iniciaram o acompanhamento. A perseguição só terminou após o Creta colidir com o meio-fio na entrada de Riacho Fundo, o que fez com que os pneus dianteiro e traseiro esquerdos furassem. E a Polícia Civil Goiana publicou uma nota na tarde da última segunda-feira informando que tem feito buscas pelo empresário Maurício Sampaio, condenado por ser o mandante do assassinato contra o radialista Valério Luiz em 2012. A defesa continua negando que ele esteja em fuga. A Justiça expediu um mandado de prisão contra Sampaio na tarde da última sexta-feira, mas até a última segunda ele não se apresentou. O advogado de defesa, Ricardo Naves, diz ter enviado um requerimento à Justiça informando que o cliente está viajando e retorna agora no dia 20 de junho, quando irá se integrar. E o governador Ronaldo Caiado comentou sobre a abertura da unidade de saúde do governo de Goiás no interior do estado, ao inaugurar o Hospital Estadual de Águas Lindas, que vai agora atender 31 municípios na região. Vamos saber dos detalhes com a Leandra Matos. A
Após quase 20 anos de espera, a população do entorno do Distrito Federal viu o Hospital Estadual Ronaldo Ramos Caiado Filho, em Águas Lindas, de portas abertas e com pacientes em tratamento. A inauguração foi realizada pelo governador Ronaldo Caiado, acompanhado da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Caiado ressaltou a importância do hospital na vida da população do entorno do Distrito Federal. Nós já estamos com pacientes internados. Já estamos com uma fila de ambulatório hoje, mais de 150 pessoas serão atendidas e, como tal, gradualmente vai entrando a parte de cirurgia. Quais cirurgias? Média complexidade, depois alta complexidade. As UTIs, você tem a UTI neonatal, que é de alta complexidade. Aí você vai para a UTI adulta. Então, isso tudo é feito, mas tudo está instalado, toda a equipe já está montada e gradualmente vai sendo transferido os pacientes no sistema de regulação e os pacientes são atendidos aqui. Além do Hospital de Águas Lindas, o governador lembrou que sua gestão inaugurou outras unidades na região do entorno do DF. É que quando eu assumi o governo, o entorno não tinha nenhum leito de UTI e nenhum hospital estadual. Hoje você tem Lusiânia, Formosa e Água Linda. 3 grandes hospitais com estrutura de média e alta complexidade. Ronaldo Caiado destacou ainda que outras regiões do estado foram beneficiadas com hospitais para atender a população goiana. Eu abri Tumbiara, Lusiânia, Formosa, Água Lindas, Uruaçu, Trindade, São Luís de Monte Belo e Jataí, Hospital da Criança e Adolescente em Goiânia e vou abrir o Cora no final do ano. Então só na minha gestão serão 10 hospitais. O Hospital Estadual Ronaldo Ramos Caiado Filho, em Águas Lindas, custou 157 milhões de reais ao Tesouro Estadual. A unidade possui quase o dobro do tamanho previsto no projeto original, com 16 mil metros quadrados de área construída e estrutura para 22 consultórios, 164 leitos, sendo 40 de UTIs. Entre estes, 20 com suporte para atender bebês e crianças. A unidade de saúde deve beneficiar mais de 1.200.000 habitantes de 31 municípios da macro-região Nordeste de Goiás. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h40. E a CPI da manipulação do futebol, que foi elaborada no Senado, aprovou que o meia Lucas Paquetá, que está com a seleção brasileira e atua pelo West Ham, seja convocado para dar depoimento. A aprovação foi confirmada nesta terça-feira. Por ter sido convidado e não intimado, o jogador não é obrigado a comparecer. O convite foi requerido pelos senadores Jorge Cazuru e Eduardo Girão, presidente e vice da CPI, respectivamente, por conta das investigações que Paquetá é alvo na Inglaterra. A Federação Inglesa de Futebol suspeita que o brasileiro esteja envolvido em um esquema de apostas esportivas. E o Atlético Mineiro vai contratar a empresa de inteligência artificial que presta serviços a John Textor, gestor da SAF do Botafogo, Good Game. A revelação foi feita pelo presidente do Galo, Sérgio Coelho. A empresa francesa ficou conhecida no Brasil depois de o americano John Textor divulgar um estudo no qual o clube teria sido prejudicado na disputa do Campeonato Brasileiro do ano passado. O tema arbitragem continua sendo o mais comentado após a derrota do Atlético para o Palmeiras. O desempenho de Rodrigo José Pereira de Lima foi muito contestado e criticado por parte do Galo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, garantiu nesta terça-feira que o próximo Plano Safra será recorde e que o compromisso de disponibilidade de maior volume de recursos com juros compatíveis para a atividade está mantido, inclusive pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fávaro falou com a imprensa após se reunir com Haddad e com integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária na sede da Fazenda. Questionado sobre o orçamento para a equalização dos juros no Plano Safra, o ministro argumentou que se torna menos relevante o volume destinado para este fim se houver um maior direcionamento de recursos, por exemplo, da poupança rural, das letras de crédito do agronegócio e do depósito à vista.
Segundo ele, esse foi um ponto de entendimento durante a reunião na Fazenda. O presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná, avalia que são necessários pelo menos 20 bilhões de reais para a equalização de juros do Plano Safra 24-25, que será anunciado na próxima semana, ante os 13,6 bilhões destinados para subvenção na temporada passada. E exportações do agronegócio atingem 67 bilhões de dólares em 2024. A boa notícia do agro, quem nos traz é Natália Ramos. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Entre janeiro e maio de 2024, as exportações brasileiras do agronegócio totalizaram mais de 67 bilhões de dólares, apresentando uma pequena queda de 0,2%, aponta o Ministério da Agricultura e Pecuária. O presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, Pedro Afonso Gomes, destaca que o resultado foi influenciado pelos produtos das exportações brasileiras, que apresentaram uma redução de preço no exterior. Não foi tanto a questão da quantidade de produtos, mas sim o valor unitário de cada produto, o que acabou por reduzir um pouco a exportação. E dentro disso está também os produtos do agronegócio. Houve alguns fatores interessantes do ponto de vista de incremento das vendas, como é o caso das carnes, né? O complexo sucroalcooleiro foi o principal destaque nas exportações, seguido pelo setor de carnes e pelos produtos florestais, que ocuparam a segunda e terceira posição entre os principais setores exportadores do agronegócio. Ao contrário do complexo de soja e das carnes, os produtos florestais registraram uma elevação nos preços médios de exportação. Para o analista e consultor das safras e mercados, Fernando Iglesias, nos próximos anos, o Brasil deve seguir como um dos principais fornecedores de produtos de commodities agrícolas em escala global. O Brasil vai seguir aí fazendo resultados muito interessantes em relação da venda dos seus produtos lá fora. O Brasil tem um entendimento muito bom da demanda global, consegue atender muito bem as expectativas do mercado, consegue entender muito bem o que cada consumidor procura, e isso faz uma imensa diferença para o mercado brasileiro. Iglesias também afirma que o câmbio desvalorizado remete a uma maior competitividade dos produtos brasileiros. Ou seja, quanto mais desvalorizada é a moeda brasileira, mais competitivo é o produto. Reportagem Natália Guimarães.